crianças! Estamos aqui de novo para mais uma aula. Lembra de mim, professora Karen, de ensino religioso? Preparados? Vamos lá? Então, nas nossas aulas de ensino religioso sobre mitologia, a gente já viu aí como nascem deuses, como nascem países, e hoje a gente vai ver como nascem os rios. De onde vêm, então, esses rios que a gente conhece?
origem para rios também, acredita? Falei para vocês que estudar ensino religioso é muito divertido, que estudar as religiões que existem no mundo, a gente aprende tudo de história, geografia, até de ciências a gente acaba aprendendo de vez em quando. Então, hoje a gente vai fazer uma viagem um pouco mais perto. A gente não vai sair aqui do Brasil, mas a gente vai descobrir como nasceu um rio importante. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada? Então, na aula passada, a gente visitou o Japão e a Praça do Japão aqui em Curitiba. A gente viu lá a estátua do Buda que tem na Praça do Japão, a gente viu a réplica do templo que fica também nessa praça, a gente conseguiu ver um monte de coisa sobre o budismo, tudo aqui pertinho. Sem precisar ir até o Japão, a gente tem um pedacinho dele aqui na cidade de Curitiba. Mas agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tá com o seu caderno? Pegou lá o seu caderno? Então vamos procurar lá onde você anotou a tarefa da semana passada? Onde você anotou o seu acróstico? Eu fiz o meu aqui no meu caderno, mas eu trouxe ele também aqui no slide para você conseguir ver melhor. Porque a minha letra no caderno fica muito pequenininha. Então eu fiz ele no computador e coloquei aqui para você conseguir acompanhar. Lembra como que era para fazer? Escrever a palavra budismo e ir completando? Conseguiu achar aí no seu caderno? Vamos ver as palavras que você escreveu, se você escreveu alguma igual ou parecida com a minha? Vamos lá? Conseguiu achar? Se você não achou, não tem problema. A gente vai conferindo aqui junto com o nosso slide. Eu usei lá a palavra budismo, do jeito que eu tinha ensinado para vocês, mas quando eu anotei no meu caderno, em vez de escrever bondade lá em cima, eu escrevi Buda, só para ficar bonitinho, porque tinha a imagem aqui no slide. Humildade, que a gente precisa desenvolver, porque não é legal aquele coleguinha que fica se achando, não é? Ninguém gosta de gente que se acha. Então, nós precisamos desenvolver a humildade, a sabedoria. A sabedoria, normalmente, nós aprendemos a desenvolver com o tempo. Com o tempo, a gente aprende, então, muitas coisas e nos tornamos sábios. Por isso que nos desenhos, normalmente, quando tem um sábio, ele é representado como uma pessoa bem velhinha. Iluminação. A iluminação que o Buda atingiu, por isso que ele chegou nesse estado de Buda. Por isso que ele se tornou essa pessoa tão próxima da perfeição. A consciência, aquela coisinha que fica lá dentro da nossa cabeça, lembrando a gente das coisas que a gente tem que fazer. Quando a gente faz uma coisa errada, que fica lá falando para você, tem que pedir desculpa, o que você fez não foi legal. A meditação, que é como os budistas, então, têm esse encontro consigo mesmo. E, por fim, eu usei a palavra honestidade, porque a gente precisa ser honesto e sempre falar a verdade, nunca pegar nada que não seja nosso. Tudo isso faz parte da honestidade. Alguma palavra que você colocou aí era parecida com a minha? Se não é, se foi tudo diferente, não tem problema. Não existe errado nessa atividade. Eram só palavras de coisas que a gente aprendeu e que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Então, agora que você já conferiu a sua atividade da semana passada, a gente pode começar então a nossa aula de hoje, a nossa viagem de hoje. E para isso, nós ainda vamos ficar um pouquinho nas influências japonesas. Lembra que eu falei para vocês que os japoneses vieram para cá na imigração e que em Curitiba tem uma comunidade japonesa bem grande? Curitiba tem várias influências desse pessoal aí que veio do Japão. E uma delas vai ajudar a gente a chegar na nossa história de hoje. Vamos conferir? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Memorial do Rio Iguaçu. Localizado em uma área de mais de 300 mil metros quadrados, às margens do Rio Iguaçu, no bairro Uberaba, no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais, o belo prédio de linhas modernas, projetado em 2008,
para homenagear o centenário da chegada dos primeiros japoneses, foi reinaugurado em 29 de março de 2018, no aniversário de Curitiba. O memorial que homenageia o importante rio do mesmo nome fica dentro de um grande edifício, projetado pelo arquiteto maringaense Luiz Hayakawa. O espaço foi cedido em 2017 para a Sanepar, que pôde instalar diversos equipamentos e um centro de educação ambiental para trabalhar questões acerca da sustentabilidade, com ações dirigidas a estudantes e à comunidade em geral. O prédio possui também uma sala multimídia e um grande auditório, onde são promovidos cursos de capacitação, palestras e eventos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Ao visitar o Memorial do Rio Iguaçu, é possível conhecer a história do maior rio do Paraná a partir dos aspectos históricos, geográficos e sociais. O local também conta com exposições sobre os caminhos do esgoto e sobre resíduos sólidos. Pode-se também conhecer, além dos dados geográficos e históricos sobre esse importante rio paranaense, as propostas de sustentabilidade e preservação que compreendem toda a sua extensão, desde a sua nascente nas proximidades de Curitiba até as cataratas em Foz do Iguaçu. Esse prédio de influência japonesa é super legal, não é? Eu achei esse prédio muito bonito. Eu já tinha visto ele quando eu passo ali pela rua que fica perto, mas eu nunca tinha entrado no prédio. E agora, com o vídeo, a gente pôde conhecer tudo lá dentro. O prédio, ele foi criado com influência japonesa para homenagear então esses imigrantes japoneses. Mas ele é um memorial do Rio Iguaçu. O que será que é esse Rio Iguaçu? Aonde ele fica? Como ele é? Qual é a história desse rio? Aí eu resolvi então pesquisar sobre o Rio Iguaçu. E eu descobri que o Rio Iguaçu, ele é muito grande. Olha só nesse mapa, ele começa lá na cidade de Curitiba e ele vai até aonde acaba a fronteira do Paraná. Ele chega a sair do Brasil. Então, ele é muito, muito grande. Toda essa linha vermelha que você vê no mapa é o Rio Iguaçu. E às vezes a gente vê o rio ali no memorial, ele pequenininho, e não imagina a extensão desse rio. E ele chega até as Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu são muito legais e elas têm uma história muito bacana. Sabe por quê? Aqui no Paraná, antes dos colonizadores chegarem, antes dos imigrantes chegarem, havia uma comunidade indígena muito grande. Era composta por 4 grupos diferentes. Vamos conhecer um pouquinho desse grupo? Para isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente vai falar lá com a nossa revista do Curitibinha de novo. Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada? Nessa revista do Curitibinha, tem uma araucária que leva a gente numa viagem do tempo. Ela tem pinhões mágicos que nos levam para outros tempos. Então, os pinhões mágicos vão levar a gente numa viagem no tempo. Você consegue imaginar quem vivia aqui no Paraná antes da colonização? Antes desses povos diferentes chegarem? Será que havia pessoas morando aqui? Quem será que morava aqui? Aqui no Paraná tinha muitos indígenas. E quem são esses indígenas, então, aqui do Paraná? A gente sempre ouve falar bastante nas músicas, nos textos, nas poesias, sobre os tupis e sobre os guaranis. Mas a verdade é que aqui no Paraná havia 4 povos. Os guaranis, que a gente já ouve falar bastante, os xetás, os xoclens e os caingangues. Eu vou te convidar agora a pegar lá o seu caderno e anotar esses 4 nomes desses povos indígenas que moravam aqui no Paraná. Você pode também fazer um desenho desses indígenas. Eu trouxe aqui algumas imagens para ajudar você a fazer esse desenho. Sabe aquele material que você usa bastante na aula de arte, o museu na escola? Eu achei 3 fotos
super legais de indígenas lá para ajudar você a fazer esse registro. Então a gente tem essa imagem aqui, que é uma foto de 2 indígenas Yanomami. É um outro povo que mora numa outra região aqui do Brasil, mas já ajuda a gente a pensar também no nosso desenho. A gente tem essa outra foto aqui. Essa outra foto aqui, ela não tem o nome do povo ou do indígena que foi fotografado, mas ela é bem bonitinha, né? A gente consegue ver aqui muitas coisas legais, como que é o cabelo, que a maioria dos indígenas tem o cabelo preto, liso. Aqui alguns adereços que ela usa. Essa menina aqui, ela usa alguns brincos de pena, muitos colares. E a gente tem também essa outra imagem, que também não tem nome, que é uma outra criança indígena, que ela tá toda enfeitada, com vários colares, com várias pulseiras. Essas imagens ajudam você também a ter uma ideia aí para fazer um desenho bem bonito desses indígenas. Conseguiu ter uma ideia? Eu já tive várias. Então também vou fazer depois o meu desenho para mostrar na próxima aula para vocês. Esses povos indígenas moravam então aqui no Paraná. E um desses povos morava bem pertinho do Rio Iguaçu, que é o povo Caingangue. Tinha uma comunidade Caingangue bem pertinho do Rio Iguaçu. E esse povo Caingangue, então, tem uma história linda para contar pra gente como surgiram as Cataratas do Iguaçu. É o mito das Cataratas do Iguaçu, uma história de amor entre 2 indígenas. Você quer conhecer essa história? Então eu vou ler ela para você. Eu não achei ela num livro, eu achei ela num site, então eu trouxe ela aqui na folha para poder ler para vocês. Mito das Cataratas do Iguaçu. Conta-se que os índios caingangues, habitantes das margens do rio Iguaçu, acreditavam que o mundo era governado por Mboi. Mboi era um deus que tinha a forma de uma serpente. Ele era filho de Tupã. E Gobi, o cacique da tribo, tinha uma filha chamada Naipi, tão bonita, mas tão bonita, que as águas do rio paravam quando a jovem olhava para elas. Devido à sua beleza, Naipi era consagrada ao deus Mboi, passando a viver somente para o seu culto. Havia, porém, entre os caingangues, um jovem guerreiro chamado Tarobá, que ao ver Naipi, ele se apaixonou. No dia da festa de consagração da bela Índia, enquanto o cacique e o pajé bebiam um cauim, que é uma bebida feita de milho fermentado, e os guerreiros dançavam, Tarobá aproveitou e fugiu com a linda Naipi em uma canoa rio abaixo, arrastada pela correnteza. Quando Mboi percebeu a fuga de Naipi e Tarobá, ficou furioso. Ele entrou então nas entranhas da terra e, retorcendo todo o seu corpo, fez uma enorme fenda, um buraco muito grande, onde se formou uma gigantesca catarata. Envolvidos pelas águas, a canoa e os fugitivos caíram das alturas, desaparecendo para sempre. Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas que fica bem no meio das cataratas, que fica ali, com as águas passando por ela dia e noite. Tarobá virou uma palmeira que fica na beira de um abismo, inclinada sobre a fenda do rio. O nome dessa fenda é Garganta do Diabo, onde tem uma gruta bem grande. Dizem que Mboi vive dentro dessa gruta, onde ele pode vigiar para sempre Naipi e Tarobá, para que os dois nunca mais voltem a se encontrar. Então, essa história conta pra gente que as cataratas nasceram, então, quando um boi se retorceu embaixo da terra e fez um grande buraco no meio do rio, porque ele estava muito bravo. Também, né,
O Tarobá roubou a Naipi dele. Como que ele não ia ficar bravo, né, com essa situação? Mas o Tarobá e a Naipi se amavam tanto. E até hoje eles ficam lá, nas cataratas. Quando a gente vai visitar, a gente consegue ver que tem uma pedra lá no meio das cataratas realmente. Se ela é Naipi, só ela sabe. A gente não tem como saber, né, se realmente é ela que tá ali ou não e se realmente um boi está dentro da gruta do diabo. A gente também não consegue olhar lá dentro da garganta do diabo, dessa gruta que tem lá no meio das cataratas. Mas será que ele tá lá? Os Caingangue acreditam que sim. Os indígenas têm uma religiosidade bem diferente das outras que a gente viu até agora. A gente falou um pouquinho da mitologia grega, a gente falou um pouquinho do budismo e a gente conhece aí várias outras religiões que vocês já aprenderam na escola ou que vocês aprenderam com a família de vocês. A religiosidade indígena, ela é bem diferente e cada comunidade vai desenvolver de uma forma. Por isso, a gente não tem como falar, esse mito é um mito de todos os indígenas. Não, esse mito que a gente aprendeu hoje sobre as cataratas do Iguaçu, ele é do povo Caingangue que habitava ali próximo ao rio Iguaçu. Quando a gente vai estudar mitologia indígena, a gente tem que tomar esse cuidado de pesquisar quem é que contou aquela história, de qual povo que ela vem. Assim como as histórias das religiões, cada religião tem as suas próprias histórias e com os indígenas não é diferente. Então, a gente vai ver que para os indígenas, então, o rio Iguaçu é um rio sagrado. Mas ele não é sagrado só por causa dessa história da Naipi do Tarobá. Os rios, eles são sagrados para várias religiões diferentes. Muitas religiões vão ter na água um símbolo sagrado. E você sabe me dizer por quê? Pensa aí um pouquinho. A gente consegue viver sem água? Não tem como, né? A gente precisa de água para tudo. A gente precisa de água para lavar as mãos, a gente precisa de água para tomar, a gente precisa de água para tomar banho, a gente precisa de água para regar as plantas, a gente precisa de água para cozinhar. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, mesmo quando a gente não percebe, usa água. Quando você vai usar uma roupa limpa, para ela ficar limpa, alguém usou água antes. E é por isso que a água é um elemento tão sagrado para tantas religiões diferentes. Não existe vida sem água. Até no nosso corpo tem um monte de água. Várias partes do nosso corpo são formadas por água. Então, a água é um dos elementos mais sagrados que existe no planeta. E esse é um dos motivos pelos quais a gente precisa cuidar muito da água para que ela nunca falte, para que ela nunca acabe, para a gente poder continuar usando bastante aí do jeito que a gente usa, para tomar, para limpeza e para tudo mais que a gente usa a água todos os dias. Então, a água, ela vem dos rios. Por isso, os rios são tão sagrados. E no mundo existem vários rios que são sagrados. Hoje a gente vai conhecer alguns rios que são sagrados ao redor do mundo. Vamos lá? Como eu falei para vocês, existem muitos. Aqui mesmo no Brasil são vários, mas a gente escolheu alguns então para a gente conhecer hoje, que vão representar várias religiões diferentes e vários países diferentes. Vamos conhecer esses rios? O primeiro é o rio Urubamba. O rio Urubamba fica no Peru. Ele era considerado sagrado pelos Incas. Os Incas chamavam ele de Wilcamayu, que era numa língua quechua que eles falavam, que significa rio sagrado. Ele percorre muitos locais, onde a gente encontra vestígios, então, dos Incas. Ele passa, inclusive, por uma cidade que é muito famosa no Peru, que é a cidade de Machu Picchu, que é uma cidade que tem vários elementos aí que ainda estão preservados desses povos que habitavam essa região. O
próximo rio que a gente vai ver é o Rio Jordão. Esse rio aqui, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido o nome. Ele passa por 4 países diferentes. Ele passa por Israel, Jordânia, Líbano e Síria. Ele é um rio muito sagrado, principalmente para os cristãos. Conta a história que foi nesse rio que Jesus foi batizado por João Batista. Por isso ele é considerado um rio muito sagrado. E até hoje, como a gente pode ver na imagem, muitas pessoas vão até lá para se batizar nesse rio. O outro rio que a gente vai ver que é um rio sagrado é o rio Ganges. O rio Ganges é um rio sagrado que fica na Índia. Ele é um dos mais famosos do mundo. Você pode ver que tem muita gente lá. Ele sempre está muito cheio de devotos. Devotos do hinduísmo e de várias outras religiões orientais que veem nas águas desse rio todo esse elemento sagrado. Muitas pessoas acreditam que tomar banho nesse rio purifica elas de todos os pecados, de todas as doenças. Então, muitas pessoas vão até a Índia só para conhecer o rio Ganges. O outro rio que a gente vai ver é o rio Colômbia. O rio Colômbia, ele é o maior rio da América do Norte. Ele fica nos Estados Unidos. E ele é considerado sagrado porque ele é o lar dos salmões. Sabe aquele peixe que a gente vê às vezes nas figuras ou nas imagens, os ursos caçando, os ursos pescando? Você assistiu o desenho do Irmão Urso? Lá no desenho do Irmão Urso, a gente vê os ursos pegando peixes aqui no rio Colômbia. Então ele é um rio muito sagrado por ele ser a casa desses peixes que são tão importantes. O outro rio também fica na Índia. Na Índia nós temos mais ou menos 8 rios que são sagrados. Hoje a gente vai ver só o Ganges e o Yamuna. O Yamuna, ele é um rio sagrado, mas infelizmente tem muitas indústrias perto dele. E como a gente pode ver na foto, ele está muito sujo. Ele é um dos rios mais poluídos do mundo, por conta dessas indústrias que ficam ali na região e que acabam jogando lixo dentro dele. Porque essas pessoas talvez os donos dessas empresas não entenderam a importância desse rio e dessa água para toda a população. O outro rio é um rio sagrado de matriz africana. Ele fica na Nigéria. O nome desse rio é Rio Osun, ou Oxum, como a gente costuma falar aqui no Brasil. Vocês estão vendo que aqui tem uma estátua? Então, esse rio, ele é um rio sagrado, porque os praticantes dessas religiões acreditam que o orixá Oxum habita, então, as águas desse rio. Na verdade, Oxum, ele é o orixá de toda a água doce do mundo, mas esse rio na Nigéria teria sido, então, o berço desse orixá. Por isso, ele é tão sagrado. O outro rio, ele também fica em outro país, fica na Nova Zelândia. É um país bem longe. O nome dele é Wanganui. Ele é um rio sagrado e ele tem uma forte conexão espiritual com o povo maori que mora nessa região. Então, para essas pessoas, ele também é um rio muito, muito sagrado. Esse aqui é o rio Bagmati, ele fica no Nepal. Ele é um rio sagrado. E vocês viram que tem algumas construções em volta? São templos onde as pessoas podem então ir fazer as suas orações, fazer as suas celebrações, as suas preces e chegar pertinho desse rio sagrado. Os rios, eles são sagrados por inúmeras razões. Para cada religião, eles vão ter um significado diferente, como a gente viu. Ou porque ele é o lar de uma entidade muito importante, ou porque ele foi a água onde essa pessoa, essa personalidade da religião foi batizada. Para cada povo, ele vai ter um significado especial.
Existem muitos e muitos rios sagrados pelo mundo e muitas histórias sobre eles. Você já ouviu falar de algum rio sagrado? Ou de alguma água sagrada? Já viu a água ser usada em algum ritual, em alguma cerimônia especial? Talvez um batizado, um batismo, ou até mesmo algumas religiões, quando a pessoa não pode ir até o seu templo, algumas religiões falam para a pessoa colocar um copinho de água ali perto do rádio, da televisão. A água, ela vai aparecer numa infinidade de momentos das religiões e da nossa vida também. Como eu disse para você, a água é muito importante. A gente não tem como viver sem ela. Por isso, é muito importante que cada criança assuma então essa responsabilidade de ser também um guardião das águas, não só pelo caráter religioso, mas porque ela é sagrada para a vida e para a vida de todos os seres, não só dos religiosos, mas também das plantas, dos bichos e de tudo que tem vida. Agora, eu vou pedir para você pegar o seu caderno. Hoje a gente vai ter uma atividade que vai ser um pouquinho mais elaborada. Ela não é difícil, mas a gente vai precisar de um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de tempo para a gente poder, então, copiar essa atividade para a gente conseguir fazer. Então, pega o seu caderno, o seu lápis ou a sua caneta, o que você usa para anotar, escreve lá, ensino religioso, o dia de hoje, e a gente vai copiar, então, essa tabela. Essa vai ser a sua tarefa de hoje. Nessa tabela, você vai escrever lá, os rios são importantes porque... Essa vai ser a primeira coluna. A segunda coluna, as pessoas atrapalham quando... E a terceira coluna, eu posso ajudar. Então, o que nós vamos fazer? Você vai separar para essa tabela 3 espaços. O primeiro eu já preenchi. Os outros 2 você vai ter que fazer sozinho ou com a ajuda de algum adulto que mora aí com você. Então, o que eu escrevi aqui na primeira parte? Os rios são importantes porque eu escrevi que eles são importantes porque eles são lugares sagrados. Então, eu acho que eles são importantes porque eles são lugares sagrados. Na segunda coluna, as pessoas atrapalham quando? Eu acho que as pessoas atrapalham quando elas não respeitam a religião do outro. Porque às vezes, por eu não respeitar a religião do outro, eu acabo sujando o rio, ou eu acabo até estragando aquele lugar que é tão sagrado para aquela pessoa. E por fim, como eu posso ajudar? Eu posso ajudar ensinando que todas as religiões devem ser respeitadas, que é o que eu faço todos os dias lá na escola, lá com os professores. Eu ensino as pessoas que todas as religiões devem ser respeitadas, porque eu acredito que assim elas vão deixar de desrespeitar a religião do outro e vão cuidar desses lugares sagrados. Quais outras coisas que a gente pode escrever lá que você pode colocar? Que os rios são importantes por quê? Porque eles são a casa de alguns peixes, ou porque eles têm é de onde vem a nossa água, porque eles trazem água para as plantas. Nossa, uma infinidade de coisas que a gente pode escrever aí. Então, eu vou deixar você copiar essa tabela para você preencher com 2 coisinhas aqui. Você vai ter que escrever 2 motivos pelos quais os rios são importantes, 2 coisas que as pessoas fazem que atrapalham esses rios e 2 coisas que você, mesmo sendo criança, pode fazer para ajudar, então, esses rios a se tornarem lugares mais bonitos e mais vivos. Combinado? Eu vou deixar você copiar, então, e aí a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a água, certo?
Então, agora que a gente já viu a nossa tarefa, só para a gente lembrar, hoje a gente viu que mesmo num rio que tem um memorial japonês, a gente tem muitas histórias de outros povos para contar. Um rio que passa pelo Paraná inteirinho, que a gente pôde ver os povos paranaenses que estavam aqui antes dos colonizadores chegarem, que eram os indígenas, de 4 comunidades diferentes. A gente viu também como então que a Catarata do Iguaçu se formou por conta de uma história de amor do Tarobá que roubou a Naipi e Imboi, ficou muito bravo. A gente viu vários rios sagrados de várias religiões diferentes, percebendo que a água ela é muito sagrada em várias religiões, não só para os indígenas, não só para aquele povo que mora no entorno daquele rio, mas que toda a vida precisa de água. Não só a vida humana, a vida dos animais também, das plantas. Então, a gente percebeu como é importante que eu e você possamos fazer, então, alguma coisa para preservar essa água, para cuidar dessa água, para que ela nunca venha a faltar e como ela é sagrada para todos os povos. Para a próxima aula, a gente vai aprender muitas coisas legais de uma outra religião. Eu não vou contar para você agora qual é, mas eu posso adiantar para você que tem aqui em Curitiba templo dessa religião. E agora, vai ficar pensando aí em quantos você conhece? Então, crianças, lembrem-se, cuidem da água. A gente precisa lavar as mãos muitas vezes por dia, mas enquanto está esfregando a mão, lembra de fechar a torneira. Molha a mãozinha, pega o sabonete, fecha a torneira, esfrega a mão lá. Lembra que eu falei na primeira aula? Esfrega a mão cantando parabéns 2 vezes para dar o tempo de esfregar todos os cantinhos. Aí abre a torneira, enxágua a mão e fecha de novo na hora de enxugar a mão. Não deixa a torneira aberta para a gente não desperdiçar esse elemento tão sagrado e que está lá dentro da nossa casa, vindo pela torneira. Então, cuidem da natureza, cuidem de vocês, da sua família e a gente se encontra na próxima aula para uma nova viagem pelo tempo e pelo espaço para conhecer uma nova religião. Fiquem bem e até a próxima!